Olá, eu sou a doutora Juliana. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito pesquisado no blog Cor de Vida, sobre o qual a gente recebe perguntas diariamente, que seriam os movimentos intraútero durante a gestação. Quando esses movimentos começam a acontecer, como eles ocorrem mês a mês e como a gestante pode interagir com esses movimentos. Vamos à pergunta mais frequente, que seria quando é que começam esses movimentos intraútero? Esses movimentos começam a acontecer minimamente entre 7 e 8 semanas, porém nessa fase o bebê é muito pequeno. E por causa disso e por esses movimentos também serem muito suaves, eles são imperceptíveis para a gestante nessa fase. Quais são os movimentos do bebê? Graças ao ultrassom, a gente consegue observar todos esses movimentos e também a dividir quais movimentos o bebê faz em cada fase. Então agora eu vou falar um pouquinho de semana a semana o que acontecem com esses movimentos. Então, em torno de 7 a 8 semanas, quando os movimentos começam a acontecer, eles são movimentos mais de virada de lado e, além disso, também movimentos involuntários. Com 9 semanas, a gente já começa a observar que o bebê mexe os braços e as perninhas, começa a fazer um movimento de chupar e de engolir. Com 10 semanas, a gente já nota que o bebê consegue levar a mãozinha ao rosto, abrir e fechar a boca e, além disso, flexionar a cabeça para frente e para trás. Com 11 semanas, o bebê começa a bocejar. E com 14 semanas, a gente já começa a observar movimentos oculares, de abrir e fechar os olhos e de piscar. A partir daí, entre 20 e 24 semanas, a gente começa a observar movimentos como chutes, viradas de cotovelo, joelhadas, mas sempre muito leves e moderadas ainda nessa fase. Entre 24 e 28 semanas, a gente observa que esses movimentos vão ficando mais bruscos, de mais forte intensidade, e nessa fase de 24 a 28 começam a surgir os soluços, que são movimentos ritmados. Algumas gestantes conseguem até visualizar na barriga esses soluços acontecendo. Com 35, 36 semanas, há uma mudança desses movimentos. O bebê começa a ter menos espaço intraútero. E aí, nessa fase, os movimentos ficam menos bruscos e menos constantes, porém de maior amplitude e de maior intensidade. Muitas vezes as cotoveladas e joelhadas chegam realmente a incomodar a gestante. E além disso, nessa fase, o bebê provavelmente vira de cabeça para baixo, que é a posição mais comum do trabalho de parto, já para se preparar para esse momento do nascimento. Então, quando é que a gestante começa a sentir esses movimentos e como é que ela pode interagir com a presença desses movimentos? Em geral, a partir de 16 a 22 semanas, esses movimentos já podem ser sentidos. O que a gente vê no dia a dia é que as gestantes que estão pela primeira vez grávidas começam a sentir esses movimentos entre 21 e 22 semanas. As gestantes que já estão na experiência de uma segunda gestação, em geral, sentem um pouquinho antes, com 19, 20 semanas. Talvez porque elas já tenham tido a experiência de sentir o bebê e já observam melhor. Uma coisa importante de se falar nesse momento é sobre o estímulo sonoro. Em torno de 33 a 35 semanas, o bebê já começa a escutar de dentro da barriga o que está acontecendo no meio externo. Um exemplo muito clássico disso é um exame que se chama cardiotocografia, que é muito comum ser pedido pelos obstetras a partir de 35 semanas, onde a gente observa os movimentos do bebê e os batimentos cardíacos, e muitas vezes o bebê está dormindo durante esse exame. E a forma que a gente tem de acordá-lo é fazendo um estímulo sonoro, no caso utilizando uma espécie de buzina. E a gente nota que quando a gente usa esse estímulo, o bebê acorda. Existem muitas dicas sobre colocar músicas suaves, sobre a mãe conversar para interagir diretamente com o bebê a partir dessa fase. Sim, eu acho que é uma dica bacana, mesmo que a gente não tenha muitos artigos científicos que comprovem que o bebê possa, nessa fase, individualizar os sons, ou seja, saber que aquela voz especificamente é da mãe, ou que ele prefira uma música mais calma do que uma música mais agitada, mas de toda forma eu acho que é super válido a partir de 33, 35 semanas fazer esse tipo de interação com o bebê. A próxima pergunta seria se a gestante tem que se preocupar ao não sentir o bebê mexer. O que ocorre
é que por volta do terceiro trimestre, esse movimento fetal vai naturalmente diminuir. Quanto maior fica o bebê, mais espaço ele ocupa dentro do útero. Então ele começa a ter menos espaço para fazer grandes movimentos. Se a gestante perceber que por um dia ou talvez 2 o bebê não tenha se mexido muito, ou que esse movimento, comparado com o movimento recente de 2, 3 dias atrás, seja muito diminuído, ela pode sim procurar o obstetra para avaliar se é preciso ver por um exame mais específico, por um ultrassom, ou escutar o bebê para ver se está tudo bem. Mas, em geral, a gestante muitas vezes deixa de prestar atenção nessa fase por um dia ou por 2 dias, e aí tem essa sensação de que o bebê mexe menos. Eu acho importante ressaltar também que cada gestação é uma gestação. Então não é válido comparar se a amiga da gestante que também está grávida tem um bebê que se mexe mais, se a gestante nota que o bebê dela é de repente mais tranquilo que um outro bebê que ela teve numa outra gestação. Cada gestação é de um jeito e o bebê tem uma questão comportamental que alguns vão se mexer mais e outros vão se mexer menos ao longo da gestação. Bom, foi um prazer esclarecer as dúvidas e perguntas de vocês. Se vocês tiverem alguma outra questão, acesse o blog Cor de Vida ou as nossas redes sociais, onde a gente aborda bastante sobre esse assunto da gravidez. Até lá!